Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é da missão de Jesus a uma igreja evangelizadora. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Que bom que você está aqui conosco, irmão. Peço a você, curta esse vídeo, né? Compartilha ele com as pessoas que lhe são preciosas e se inscreva no nosso canal, né? Aguardamos você aqui para ver todos os vídeos. Esse vídeo, por exemplo, nós vamos estar falando da ação evangelizadora, uma das missões mais importantes da igreja, e Jesus nos enviou para essa missão de evangelizar com os carismas. Então, convido você a fazer parte aqui do nosso canal, a se inscrever e ativar o sininho. No vídeo anterior, né, gente, que é o vídeo da introdução aos carismas, nós vimos que o Espírito Santo impulsionava Jesus a dizer e anunciar o Evangelho, o Reino de Deus, de forma extraordinária, realizando sinais e prodígios. E nós percebemos pelos relatos dos Atos dos Apóstolos e demais cartas do Novo Testamento que os apóstolos foram enviados pelo próprio Jesus com o mesmo Espírito Santo e realizando esses sinais e prodígios maravilhosos. Essa é a ação evangelizadora que aconteceu com o Senhor Jesus e com os apóstolos, com a sua igreja primitiva, e que nós também possuímos esse mesmo Espírito. Nós recebemos esse mesmo Espírito no sacramento do batismo. Sobre você que é batizado, sobre mim que é batizado, o mesmo Espírito que impulsionava o Senhor Jesus, que impulsionava os apóstolos, também nos impulsiona e quer realizar em nós os carismas, que são as ferramentas que Jesus dá para os seus missionários, para os seus discípulos que partem para anunciar o reino de Deus, para os seus discípulos que vão falar do Evangelho, que vão dar testemunho de Jesus, vão dar testemunho daquilo que Jesus fez na sua história particular, na sua história de vida. E o núcleo da mensagem de Jesus é essa, gente. É a salvação que existe em seu nome. É a salvação que o seu nome traz. E o seu nome foi o próprio Pai que nos enviou. Foi Deus que de tal forma amou o mundo e nos enviou o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça. A falar de Jesus é falar da única salvação que o Pai nos concedeu. E no nome de Jesus acontece isso. Testemunhar essa salvação que acontece na nossa vida nada mais é do que aquela percepção de quando a gente andava nas trevas e quando a gente recebeu esse anúncio de Jesus, eis que uma luz brilhou na nossa vida. Nós percebemos que somos amados por Deus pela pessoa de Jesus. E esse amor é gratuito e o Senhor nos salva. Esse é o núcleo, a parte central da vida de Jesus, a parte mais essencial da vida de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós atribuímos outras situações, outros desígnios para Jesus, nós podemos esquecer desse essencial. Esse Senhor Jesus que veio para libertar a humanidade, esse ser humano, do pecado que o oprime. Jesus, antes de mais nada, ele veio cumprir esta missão, libertar o povo que vive cativo no pecado, recebendo essa salvação que há em seu nome, e nos presenteia com a alegria de conhecer a Deus. Quando você recebe esse anúncio de Jesus, você experimenta o tanto que Deus te ama. Essa frase de João 3,16, ela se torna não somente uma frase bíblica, mas uma experiência de coração para o coração de Deus. Você sabe que você é muito amado por Deus, porque Deus de tal forma amou o mundo, que enviou seu Filho único. Conhecer a pessoa de Jesus é acessar esse amor que Deus tem por nós, e que sempre tem por nós, esperou o momento onde a gente abrisse o coração para receber esse amor. E mais do que isso, quando você conhece a salvação que é em Jesus, em você é derramado o Espírito Santo. É por isso que existe o sacramento. O certo é que as pessoas passem pela catequese conhecendo a pessoa de Jesus, debruçando-se sobre quem é Jesus Cristo e o que ele fez na nossa vida e por que ele é Senhor. Ao terminar esse processo catequético, eis que esse Jesus entra na nossa vida e nos derrama o Espírito Santo, nos envia esse Espírito Santo.
Ao anunciar essa salvação e a promessa do Espírito Santo, tal anúncio sempre foi acompanhado de numerosos milagres, sinalizando que o reino de Deus havia chegado. O Deus Criador e Pai, o Deus Salvador Jesus e o Deus Espírito Santo, santificador, doador dos dons, está entre nós nessa pessoa de Jesus, né? Então a pessoa humana de Jesus, nós chamamos isso de presença hipostática. Convido a você a ver o vídeo As Formas da Presença de Deus e você vai perceber que Jesus ele tem uma forma da presença divina única, que só é dele, chamada presença hipostática. Dá uma olhada nesse vídeo para você conhecer mais sobre isso, né? E Jesus, o que ele faz? Ele nos liberta do pecado e nos derrama o Espírito Santo. Então eu e você somos chamados a ser presença de inabitação trinitária, onde Deus vai estar morando conosco a partir da nossa liberdade em dizer sim a Ele e não ao mundo e não ao pecado. Foi para isso que Jesus veio. Ao anunciar esse Jesus na presença do Espírito Santo, esse anúncio não se dá assim como transmissão de conteúdo apenas, não se dá como transmissão de ideias e de palavras apenas, não, ela se dá de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Foi assim que Jesus, ao falar do reino, acontecia nesse anúncio. Ele falava que o reino do céu estava próximo e pessoas eram curadas, leprosos eram curados, coxos andavam, cegos viam, as coisas extraordinárias iam acontecendo no meio daquela multidão, tanto que João Batista ficava na dúvida, será que é o Filho de Deus mesmo que veio? E manda algumas pessoas perguntar para Jesus, e Jesus manda esses que vieram perguntar, diz a João Batista assim, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, coxos estão andando. E quando esses vêm para falar para João Batista reconhece, porque ele sabe que apenas o Filho de Deus poderia fazer obras extraordinárias, porque o nosso Deus, ele é extraordinário. Nós falamos isso no vídeo anterior. Nosso Deus, ele criou tudo o que nós sabemos. O ar, a terra, o universo, e se você não acha isso extraordinário, convido você a perscrutar, a ter um pouco de curiosidade, você vai perceber que grandiosidade, que mente que foi que fez tudo isso, porque o nosso Deus, ele é extraordinário, e na hora que ele age, ele também age assim. Nós podemos pensar que o fogo, quando toca em nós, ele queima. Deus, quando age, é de forma extraordinária, é de forma esplendorosa. E assim é o Filho de Deus quando pisou na terra. E aí, meu irmão, Jesus, como agia desse jeito, ele falava para os seus discípulos, vou enviar um outro paráclito, e se você tiver fé, você fará as obras que faço, e farão ainda maiores. É esse Jesus que agora envia a igreja. A igreja agora tem esse poder do Espírito Santo que recebeu de Jesus. Jesus que lá na cruz derramou seu sangue e água, né? Do seu peito jorrou sangue e água. Como a gente vê nessa imagem, esse sangue que perdoa todo o pecado. Olha a missão de Jesus. E essa água que representa a água do Espírito Santo, ser lavado no Espírito Santo. Olha só o que está dentro de você que é batizado. Tá esse Jesus que lhe perdoa de todo pecado, que lava de todo pecado. Ah, como é bom se nós pudéssemos fazer um silêncio e sentir esse perdão do pecado e falar para Jesus, Jesus, lava-me, lava-me, porque eu não posso viver sujo. Não se afasta de mim, Jesus, lava-me por inteiro. Mas também se você pede, Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu possa dar testemunho de você no mundo de uma forma muito eficaz, de uma forma cheia e plena do Espírito Santo, conforme foi a igreja primitiva, né? E aí você fica pensando, nossa, Ronaldo, mas por que tanto milagre naquela época, né? Por que foi desse jeito? Olha só o que diz o livro Carismas, né? Estou estudando bastante esse livro. É um livro da renovação carismática católica, lá nos primórdios. Esse livro foi publicado em 1995. Olha o que diz aqui. Os milagres, por serem impossíveis e extraordinários, funcionavam como que um bater na porta dos corações que se abriam para iniciar uma nova vida cheia de sentido e alegria. Meu irmão, como isso se aplica aos dias de hoje? Hoje as pessoas têm das demais formas de se distrair nesse mundo. Pessoas que podem viajar, que podem ir para o cinema, que podem churrasquear, que podem beber. Se você hoje não anunciar Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma muito eficaz, com esses sinais e prodígios, que é a forma com que Jesus evangelizou e mandou os seus
discípulos evangelizar, muito provavelmente você não toca os corações das pessoas. As pessoas são mais incrédulas nos dias de hoje e não era diferente. Por que tantos milagres? Funcionava como que um bater na porta. Aquelas pessoas ficavam pensando, opa, aquilo que eu experimento no mundo não tem tanto extraordinário assim. O que estão me oferecendo? Ah, Jesus, o que esse cara pode fazer para mim? Nossa, ele pode me perdoar os pecados. O que no mundo pode fazer isso em mim? Nada. O mundo não pode oferecer perdão dos pecados para mim. Pode me oferecer alegrias fugazes e passageiras, mas perdão do pecado, alegria verdadeira, sentido verdadeiro de vida, somente no nome de Jesus. E como é que as pessoas podem dar crédito a Jesus? Porque Jesus age de forma extraordinária, porque Jesus cura poderosamente, porque Jesus faz sinais e prodígios maravilhosos. Então esses milagres funcionavam como que um bater na porta naqueles corações, né? Se Deus enviou Jesus com a palavra e o poder de realizar milagres, Jesus também envia a igreja com o mesmo poder, pois é Jesus que envia o Espírito Santo, o doador dos dons. Jesus não nos enviou para contar uma história e fazer novas amizades, mas para fazer um anúncio com poder, e para que isso aconteça, ele nos envia o Espírito Santo. Olha, meu irmão, nós estamos falando disso, né? É por isso que existem os carismas. Os carismas não é para você dizer para um ou outro, eu sei orar em línguas, eu já rezei pela cura de alguém. Não, são carismas de serviço, são ferramentas que Deus coloca para você, para que você vá no mundo dar testemunho desse Jesus. Para que você vá no mundo, não para contar histórias, mas para você falar de um homem que pode transformar radicalmente a vida das pessoas. E esse homem, Jesus, olha, durante esses 2000 anos de história, são infindáveis os nomes das pessoas que foram tocadas por Jesus e nunca mais foram as mesmas. Esse que vos fala também sou assim. A minha vida antes de Jesus era nada. A minha vida depois de Jesus ganhou totalmente sentido de vida. Hoje sou pai, hoje tenho 3 filhos, sou casado. E graças a Deus eu conheci Jesus, porque Jesus me ensinou a ser bom marido, a ser bom pai, a dar conta do meu serviço com responsabilidade. E digo isso porque na minha vida também muitas curas o Senhor já fez. E Jesus age assim. E que bom que ele age assim. Que bom que nós temos um Deus que tudo pode. E que bom seria que as pessoas que fossem anunciar Jesus se imbuíssem desse Espírito Santo que age poderosamente. Jesus quis assim e foi assim sempre. Então Jesus envia a sua igreja com esse poder do Espírito Santo. Claro que ao decorrer do caminho tu farás novas amizades, mas mais do que dar as novas amizades, é você ser realmente um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus, né? Olha que esse livro Carismas ainda acrescenta. Depois de os discípulos terem tido uma experiência pessoal com o Evangelho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, e continuar sendo um canal aberto, a igreja agora nasce como força apostólica capacitada e destinada a transformar o mundo. Olha só, força apostólica, por quê? Apóstolo do grego significa testemunha. Eles testemunharam um Jesus que ressuscitou. Você conhece alguém que ressuscitou? Somente Jesus. Ninguém voltou dos mortos, somente Jesus. Por quê? Porque Jesus era Deus e um Deus não pode morrer. Eles perceberam que Jesus era Deus quando Jesus ressuscitado veio conversar com eles. E Jesus conversou com ele por um bom tempo, ressuscitado. Mostrou as chagas para Tomé. Toca aqui, Tomé. Eles não tinham como negar aquilo que eles estavam vendo diante dos seus olhos. E Jesus fala, você está feliz agora porque você está vendo, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que darão testemunho sem ter visto com seus olhos. Mas quem disse que os nossos olhos da fé não experimentou que esse Jesus está vivo? E não experimenta a cada missa que nós vamos. E esse Jesus que envia a gente agora para ser uma igreja apostólica, ou seja, para dar testemunho de que esse Jesus continua fazendo milagres, continua agindo poderosamente, e assim ele derrama o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus missionários. Quem são esses, Ronaldos?
Eu e você que somos batizados na igreja, que recebemos o sacramento do batismo, sobre nós está o Espírito Santo e nós temos então essa capacidade que vem do Espírito Santo, que Jesus colocou nos nossos corações, né? E agora a nossa igreja também está destinada a transformar o mundo. Lembra quando Jesus falou assim: o reino do céu é como uma semente que você joga na terra e rega. Daqui a pouco aquela semente morre e começa a germinar. E nasce uma árvore, e essa árvore cresce, e sobre ela vêm os pombos e faz os seus ninhos. Ou seja, esse reino que começa pequenininho, esse reino que vai começar, essa conversão que na sua vida e na minha vida vai começar com uma oração de entrega. Vem Espírito Santo, porque eu preciso ser mais de Deus. Transforma, Espírito Santo, aumentai a minha fé. Com orações pequenas, com fidelidades constantes, você vai sendo uma testemunha cada vez mais eficaz. Essa igreja que é chamada a ser capacitada e transformar o mundo, transformar a sua casa, dando testemunho para aquelas pessoas que convivem contigo, que trabalham contigo. Nós somos uma igreja onde cada discípulo de Jesus recebe o Espírito Santo para dar testemunho de uma forma extraordinária, não é? Comprometendo-se com o tema, o documento de Aparecida. É um documento que foi feito em 2007 por todos os bispos aqui da América do Norte e América do Sul. Olha só o que vem falar esse documento lá no parágrafo 139. No segmento de Jesus, aprendemos o estilo de vida do próprio Jesus, o seu amor e obediência filial ao Pai, a sua compaixão entranhável frente à dor humana, a sua proximidade aos pequenos e pobres. Hoje contemplamos Jesus Cristo tal como os evangelhos nos transmitem, para conhecermos o que Jesus fez e para discernirmos o que nós devemos fazer nas atuais circunstâncias, tá vendo? Nós não podemos perder o norte. A igreja começou com esse Jesus lá atrás. Como é que era o estilo de vida dele? Era um cara isolado ou era um cara que estava andando junto ao povo? Andava junto ao povo. Era um cara que ficava calado ou era um cara que a todo momento aproveitava as oportunidades para dar testemunho de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor, de uma forma assim dócil, sendo fiel a Deus? Ele era essa pessoa que dava. E nós? Ficamos calados? Nós ficamos quietos? Nós não falamos nada? E essa igreja primitiva? Viviam brigando? Viviam se degladiando? Ou não? Viviam unidos? Os problemas que haviam ali faziam com que eles orassem junto. E a nossa igreja hoje? A nossa igreja ora pelos problemas que nós temos? Ou a gente continua aumentando mais problemas com fofoca, por exemplo? Olha quantas conversões anunciar e testemunhar Jesus nos provoca. O Senhor Jesus nos provoca a sermos melhores. E como é que nós vamos ser melhor se não recebermos esse Espírito Santo e não deixarmos ele fluir? Tem um vídeo falando sobre a fidelidade do Espírito Santo. E tem um outro falando sobre a eficácia santificadora dessa fidelidade. Convido você a mergulhar sua vida nisso e converter a sua vida cada dia mais, meu irmão, para que você possa ser como esses discípulos da igreja primitiva nos dias de hoje. Tenha esse discernimento. Ouça o Espírito Santo, faça silêncio, né? Olha no parágrafo 140 desse mesmo documento. Identificar-se com Jesus é também compartilhar do seu destino. Olha, tem lá no Evangelho João 12, 26. Onde eu estiver, ali também está o meu céu. Olha só que profundo, né, irmão? Que profundo para você, que profundo para mim. Olha quanta conversão nós temos que mudar. O quanto que a gente tem que permitir que Jesus viva e seja mais luz dentro de nós. O quanto que a gente tem que abandonar as trevas para que a luz de Deus resplandeça em nós. Quando a gente fala assim, né? Identificar-se com Jesus é compartilhar do seu destino. Eu fico olhando para Jesus e percebendo as convicções dele. A convicção de Jesus o levou para a cruz. Jesus anunciava de uma forma tão poderosa que isso comprometeu. As autoridades da época não gostavam e incriminou ele sem ele ter feito crime algum. E ele pagou com a sua própria vida. Olha o que é uma convicção de verdade. Nós, será que estamos convictos assim? Porque se compartilhar da vida de Jesus, se identificar com ele, é compartilhar do mesmo destino? Será que estamos preparados para sofrer o que Jesus sofreu? Talvez perder a nossa própria vida?
Não sei se você está preparado, mas ao olhar para mim eu ainda me sinto distante de tal coragem. Eu ainda me sinto distante de tal convicção, mas eu quero ter essa convicção. E é para isso que eu clamo o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo que impulsionou Jesus também pode me impulsionar. E se ele me impulsionar e eu me abrir conforme Jesus abriu, eu também posso compartilhar do mesmo destino de Jesus. E você também, meu irmão. Que nós possamos também ser esse servo de Jesus, onde Jesus fala, onde eu estou, ali também está o meu servo. Se há situações que oprimem pessoas, então há pecado. Se há pecado, Jesus precisa ser anunciado na força do Espírito Santo com sinais e prodígios. Quantas vezes a gente fica vendo situações, olha lá precisa ser, olha só o que acontece naquele lugar, olha lá precisa disso, na política corrupção. Onde está tendo isso, está tendo pecado. E aonde tem pecado, que nome que precisa ser anunciado? Somente o nome daquele que é capaz de perdoar os pecados, o nome do Senhor Jesus. Quem vai ser as testemunhas que vão anunciar aonde existe esse pecado, que esse pecado não pode continuar porque existe um Deus que perdoa esse pecado? Somos nós, eu e você, né, meu irmão? Então, por isso vamos pedir aqui uma oração do Espírito Santo para que nós possamos alcançar essa coragem, né? Operar em mim, Espírito Santo da Beata Helena Guerra. Ó Espírito Santo, que transformaste os corações frios e medrosos em corações abrasados de amor e cheios de coragem. Operai em mim o que operastes em Pentecostes. Iluminai, abrasai, fortificai essa alma, dispondo a retribuir ao seu Deus amor por amor. E este amor consista em obras santas, em constante abnegação, em humildade sincera, em férvida devoção, em generoso sacrifício, amor como o que abrasou os novos fiéis no cenáculo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.